Bom, vamos voltar agora aqui para o nosso tema 3, falando sobre as políticas sociais no cenário brasileiro, tá? Primeiro a gente vai ver o breve histórico das políticas sociais brasileiras, com foco no conceito de cidadania. Deixa eu ver se mais aqui para cima eu tenho... Não tenho resumo, enfim. Tá? Depois a gente vai ver como que isso foi surgindo, né? Mediante o cenário brasileiro, a questão das políticas sociais, tá, gente? Bom, a democracia, né? Primeiro ela vem trazer esses dois conceitos, de democracia e de cidadania. A democracia é sintetizada por Coutinho, 2005, como soberania popular, ou seja, o conjunto de cidadãos que tem uma participação ativa na formação do governo e no controle da vida social. Então, bem aqui a gente tem o conceito de democracia, certo? Só colocar aqui rapidinho. Peraí. Aqui a gente vai ter o conceito de democracia. Adiante ele vem falar o conceito da cidadania. Então, primeiro a gente precisa aprender esses dois conceitos, né? E o que é a cidadania? Para a gente entender a política social, a gente precisa ter uma compreensão desse conceito de cidadania. Cidadania é a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou no caso de uma democracia efetiva, por todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização humana abertas pela vida social, em cada contexto historicamente determinado. Então, cidadania é muito mais do que você portar um RG, você portar um benefício social, você ter uma carteira de trabalho. Cidadania é você ter a autonomia de usufruir daquilo que a sua sociedade produz, você participar de forma autônoma da produção disso que a tua sociedade está produzindo. Então, é você ter o direito ao trabalho, você ter direito ao consumo, você ter direito à política social, caso você precise. É você ter direito ao serviço privado, caso você precise. É muito mais do que votar. Às vezes a gente acha que a cidadania ela se resume ao ato eleitoral, mas ela é muito mais ampla do que isso. Ela vai além, né? É um conceito bem mais antigo, é um conceito que vem desde a época da Grécia Antiga. E aí tem alguns autores clássicos que vão nos ajudar a pensar a importância da cidadania, a importância dos direitos individuais. Porque esses direitos individuais, eles são inaugurados com o Estado moderno, né? Eles não existem sempre, não existem desde sempre. E tem uma categoria desses filósofos que vão se dedicar a explicar o que seriam esses conceitos necessários para a gente entender a cidadania, a democracia, enfim. Um deles é o Locke. O Locke ele é um dos contratualistas, né, um dos filósofos ingleses mais importantes que existe. O Locke ele diz que no mundo... o Coutinho, citando Locke, ele diz que no mundo moderno a noção e a realidade da cidadania também estão organicamente ligados à ideia de direitos. Então, o direito nesse mundo, a cidadania no nosso mundo moderno, ela vai além de você votar e ser votado, de você exercer direitos econômicos, políticos, enfim. Ela tem a ver com a questão de você possuir direitos sociais. O Locke, né, ele continua dizendo que a função fundamental do Estado é a garantia desses direitos. Um dos direitos inalienáveis que Locke preconiza é a propriedade. Então, vocês percebem que há uma íntima relação entre cidadania, direito e Estado, né? A cidadania ela se concretiza quando o Estado ele permite, né, ele dá condições para que aquele cidadão participe e se integre na sociedade. Então, vocês veem que, no contexto ditatorial, a cidadania é limitada justamente por esse sentido, né? E aí o John Locke ele vai dividir o direito à cidadania em 3 tipos. Os direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. O que seriam os direitos civis, né, para Locke? Eles são relativos à vida,
a liberdade, a segurança pessoal, dentre outros. Então, os direitos que dizem respeito a sua integridade, seu direito de expressão, seu direito de ir e vir, são direitos civis. Os direitos políticos dizem respeito à deliberação do homem sobre sua vida, ao direito de ter livre expressão do pensamento, direito à sua prática política, de representação direta ou indireta. Então, os direitos políticos, eles têm mais a ver com a questão de você votar e ser votado, de você se sentir representado e se fazer representar em alguma categoria, né? E os direitos sociais, eles se referem às necessidades humanas básicas, que a gente sabe, né? E nós, enquanto assistentes sociais, nós nos debruçamos, a gente se dedica principalmente sobre os direitos sociais. Eles são as nossas áreas de atuação, certo? Coutinho continua dizendo, né? Ele afirma que a cidadania é um fenômeno histórico e que os direitos naturais não existem, ou seja, ninguém possui direito natural em sociedade. Todos os direitos eles são conquistados e construídos mediante as relações sociais entre sociedade civil, Estado, movimentos sociais, capital privado, né? Os direitos são fenômenos sociais e resultados de conquistas, certo? Então, vou colocar só aqui para ressaltar. Então, os direitos eles não existem de forma naturalizada, eles existem enquanto fenômeno social, né? Ou de um determinado grupo, de uma sociedade ou de um determinado grupo dentro da sociedade. Certo? Ou seja, no limite, a cidadania plena, né, a soberania popular, só existiria numa sociedade sem classes. Ele está querendo dizer aqui que a sociedade capitalista limita, né, a cidadania. Aqui. Uma cidadania plena só poderia existir, segundo Coutinho, em uma sociedade que não fosse capitalista, né? Porque a gente sabe que no capitalismo, os direitos sociais eles são muitas vezes mercantilizados, né? O direito à participação. Há uma grande interferência do capital, do dinheiro nas questões políticas, nas questões sociais. Então, a gente acaba não tendo muito esse filtro de saber o que realmente está sendo cidadania, o que está sendo interferência, né? Então, ele já diz que a única forma de haver uma cidadania plena é uma sociedade que não fosse capitalista. A gente vai usar aqui agora um conceito de Gramsci, né, que ele usa muito o conceito de hegemonia, de classes populares, enfim, que necessitam se organizar para alcançar um determinado poder em sociedade. E ele diz o seguinte, né, que a hegemonia no campo político, ou seja, as classes subalternas, as classes populares, a classe trabalhadora, ela só consegue a hegemonia, ela só consegue alcançar o poder político, né, quando se tem ferramentas poderosas para conquistar a hegemonia em outros campos. Então, por exemplo, não adianta a gente ter o direito ao voto se nós não estamos sendo eleitos, se não tem pessoas da nossa classe social sendo eleitas. É preciso que haja muito mais informação, muito mais educação, muito mais acesso a recursos materiais, intelectuais, para que a classe trabalhadora ela tenha condições de construir uma contra-hegemonia, para que a nossa cidadania seja plena. Então, a gente percebe já que nossa cidadania não é plena. E se a gente for trazer para o caso do Brasil, ela é mais reduzida ainda, certo?
Por quê? Porque nós temos uma sociedade que tem um histórico escravista, né? Um histórico de exploração, de discriminação, de exclusão do povo da maioria dos processos políticos importantes da nação, ou do simbolismo, né? Desses eventos. Então, a gente tem uma cidadania muito limitada aqui no Brasil, né? Eu fiz mais uma anotação aqui que vem falando da questão de como que essa cidadania foi construída aqui no Brasil. Bom, as nossas liberdades elas foram historicamente suprimidas enquanto o executivo praticou uma política paternalista de empregos e favores, ou seja, a cidadania no Brasil ela é algo muito recente enquanto algo que nós tenhamos consciência, que nós tenhamos essa necessidade de consolidar. Na verdade, durante a maior parte da nossa história, nós vivemos num pleno clientelismo, paternalismo, né? Onde o Estado ele favorecia as pessoas através de emprego, através de pequenas ações fragmentadas, e não tinha o conceito de que aquele indivíduo era um cidadão pleno. A gente não tinha noção de que os políticos estão ali para prestar um serviço, que eles são pagos pela sociedade. Tinha aquela noção de que a sociedade deveria se prostrar diante dos políticos e não cobrá-los. Então, a gente ainda tem muito resquício dessa nossa mentalidade escravagista, essa mentalidade senhorial, e não conseguimos nos enxergar enquanto cidadãos portadores de direitos de fato. Uma valorização excessiva do poder executivo, né? Aquela valorização do prefeito, do governador, do presidente, né? E a não utilização de verdadeiras representações políticas na sociedade civil, ficando assim à espera de um messias político. E a gente vê isso hoje, a gente vive à espera desse messias que vai salvar a nação, e a gente não se coloca politicamente, a gente não se manifesta, a gente não coloca a nossa cara para bater, para nos posicionar, para representar os nossos próprios interesses. Nós ficamos sempre terceirizando a responsabilidade pela resolução das nossas condições de vida. A gente quer sempre projetar a solução dos problemas em um político, em um ente, em uma pessoa que vai estar ali resolvendo essa questão. Aí, voltando um pouco para o Brasil colônia, de 1500 a 1822, não existia um padrão de cidadania. Direitos civis, políticos, sociais, a gente não tinha sequer leis próprias. As nossas leis eram todas portuguesas. O Brasil ele era uma parte de Portugal. E você lembrar que mulheres não tinham direitos políticos, negros, né, mesmo os libertos, os escravos não tinham, a grande parte da população pobre, indígena também não tinha direitos, então foi um país que historicamente excluiu a 90% da sua população da cidadania, da participação política. Com a proclamação da República em 1889, os direitos continuaram cerceados devido à era do coronelismo. Aí a gente sai da colônia, a gente sai do império, entra na República, mas a questão da cidadania ela continua ainda sendo uma problemática que a gente não consegue lidar, porque a gente sai do colonialismo e entra para o coronelismo. Agora são os coronéis, né, os donos de pedaços de terra no Brasil, que vão decidir quem é cidadão e quem não é. No período de 45 a 64, foi um período desenvolvimentista e populista, que a gente falou ainda agora, né, que foi o período ali de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Jango, né? Houve um alargamento dos direitos civis e políticos, uma maior participação política, né, uma urbanização e congelamento dos direitos e das políticas sociais. Houve, então, durante esse meio período, ali entre 45 e 64, esses 20 anos, né, do período desenvolvimentista, uma maior ampliação dos direitos civis e políticos no Brasil. Porém, houve um congelamento dos direitos sociais e das políticas sociais. Então, foi uma cidadania regulada, né? Você tinha mais direitos políticos, mas não tinha direitos sociais. Não tinha políticas sociais. Vocês percebem que no Brasil essas coisas, às vezes, nem conseguem caminhar juntas. Então, a gente tem sempre um padrão de políticas sociais incompleto, um padrão de cidadania incompleto. Quando tem uma coisa, não tem a outra.
Depois, quando a gente vem tratar do período da ditadura em si, de 64 a 85, a gente vai ver que nesta época houve uma supressão dos direitos civis e políticos. Olha a diferença, né? Entre 45 e 64, houve uma expansão dos direitos civis e políticos e uma redução dos direitos sociais. Na ditadura, teve uma redução dos direitos civis e políticos e uma expansão dos direitos sociais. É quando se cria o FGTS, o PIS/PASEP, o Fundo Rural, né? E a sociedade civil ela praticamente não tinha meios de participar politicamente. Essa participação política era muito através de associações, de sindicatos, de clubes de mães, clubes de bairros, né? As comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que foram super importantes nesse momento para garantir a participação da população. E depois a gente tem um período de 85 a 88, que foi o período da redemocratização, onde foi o período em que se começou a desenhar o que viria a ser a cidadania, né, o conceito de cidadania moderna aqui no Brasil, atual no Brasil. Foi um momento em que os movimentos sociais eles puderam se reestruturar, eles puderam colocar suas pautas de novo ali na ordem do dia, e que depois puderam ser utilizados para substanciar a noção de cidadania que a Constituição de 88 viria a trazer. Aí aqui a gente traz uma breve conceituação do que é a nossa Constituição de 88, né, que é chamada Constituição Cidadã, porque é a Constituição que consolida a questão da cidadania, o que ela vem trazer a respeito desses direitos. Os direitos civis na Constituição, eles são vistos como aqueles direitos que garantem que todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade. Então, esses são os direitos civis, né? Aí os direitos sociais, no artigo 6º da Constituição, eles são o quê? Educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. E é interessante que a gente preste atenção neles, porque são sobre esses direitos que nós trabalhamos. O assistente social ele atua prioritariamente sobre os direitos sociais. Eles são nosso campo de trabalho, né? E esses direitos eles vão ser consolidados ali no artigo 6º da Constituição. O artigo 5º trata dos direitos civis e o artigo 6º trata dos direitos sociais. Os direitos políticos, né, que são consolidados na Constituição, são o quê? O sufrágio universal, ou seja, todos têm direito ao voto, voto direto e secreto, direito ao plebiscito, referendo e iniciativa popular, dentre outras regulamentações. E essa Constituição ela tem um caráter descentralizador, ou seja, ela não deixa só concentrada ali no Poder Executivo, ela é federal, né? Ela se distribui tanto por Executivo estadual e municipal, como ela dá também bastante ênfase ao Legislativo, mas ela também chama a sociedade a participar. Ela cria, né, canais onde a população... São canais abertos onde a população ela tem mais capacidade de gestão, de controle das políticas públicas. São chamados conselhos, né? Conselhos gestores das políticas públicas. E aí, na década de 90, a gente vai ver como que essas políticas elas acabaram sendo afetadas, né, pelo governo Collor e FHC. O governo Collor e FHC foram os governos que implementaram o neoliberalismo no Brasil. E aqueles direitos sociais que tinham sido recém-conquistados na Constituição, eles vão ser agora muito violados, eles vão ser muito agredidos por esses governos. Muitos desses direitos que foram ampliações, né, que nós conseguimos, eles vão ser diminuídos pela questão da privatização, pela questão da não priorização dos direitos sociais, das políticas públicas, das políticas sociais. E então vai ser um grande golpe, né? É como se a década de 90 ela fosse a década perdida dos direitos sociais. Se avançou muito pouco, se consolidou muito pouco de direitos sociais nessa década. A ofensiva neoliberal no campo das políticas sociais procura transferir as políticas públicas para a esfera privada.
O cidadão fica reduzido à condição de consumidor e a questão social se agrava. Ou seja, quem vai resolver a falta de educação? É o governo que vai criar mais faculdades, mais universidades, mais escolas? Não. Abre espaço para as entidades privadas suprirem essa falta. Falta política de saúde, falta uma ampliação da política de saúde. O Estado vai criar mais hospitais, mais postos de saúde? Não. Deixa na mão da iniciativa privada. E assim ele vai privatizando todos os serviços que constituem os direitos sociais que deveriam estar sendo efetuados pelo próprio Estado. Mas ele se exime dessa responsabilidade. Né? E aquele que era o cidadão se torna o consumidor. Ele tem que pagar para ter acesso àquele serviço. Né? E aqui a gente vê uma breve definição do porquê que a cidadania no Brasil ela é de fato incompleta. Uma sensação de incompletude em função do drama da desigualdade social no país, é o que a gente tem, né? A gente sabe que a cidadania do Brasil é incompleta, porque a situação da desigualdade aqui é gravíssima, é muito profunda, um dos países mais desiguais do mundo. Infelizmente, apenas o fato da instituição da Carta Constituinte de 88 não significa a efetivação desses direitos ao cidadão. Ou seja, não basta que a gente tenha uma Constituição dita cidadã se essa cidadania não se efetiva de fato. E aí a gente volta para aquilo que o Gramsci falou. Você precisa ter não só o direito político, mas você precisa ter uma série de acessos de infraestrutura para poder acessar esse poder, acessar essa cidadania, poder exercer essa sua participação de fato. Então, no Brasil, nós temos uma cidadania que é o quê? Que é incompleta. Bom, retornando aqui à questão do neoliberalismo, né, e seus impactos nas políticas sociais, a gente pode ver como que ele vai impactar nessas políticas no seguinte sentido, né? Institucionalmente, essas políticas sociais elas vão ser fragmentadas em ministérios e secretarias específicas que disputam seus recursos, financeiramente usurpada em seus recursos deslocados para outras áreas. Né? Então, isso é o que a gente vai ver no cenário dos anos 90 até um pouco dos anos 2000, né? Porque o governo do PT, apesar de ele ter ampliado, de certa forma, as políticas sociais, ele também foi um governo neoliberal. Todos os governos de Collor para cá no Brasil foram governos neoliberais, né? E o terceiro ponto que o neoliberalismo ele vai influenciar no sistema de seguridade social é que a seguridade social ela se torna politicamente fragilizada, com seus mecanismos de participação e controle extintos. Por exemplo, o Conselho Nacional de Seguridade Social, os Conselhos de Previdência Social. Esses órgãos eles vão sendo vistos como descartáveis, eles vão sendo como órgãos que são burocráticos, que atrapalham o andamento das políticas. Na verdade, são estratégias neoliberais para esvaziar as políticas, né, de seguridade social. O que foi a reforma da Previdência no Brasil? Foi um esvaziamento da Seguridade. Porque o orçamento da Seguridade ele é dividido, né, entre Previdência, Saúde e Assistência. Quando você mexe numa dessas três, você mexe nas outras duas também. E aqui ele vem definir como foi as políticas sociais durante o governo FHC. Dentre outros aspectos, dentre seus aspectos positivos, né, encontra-se a incorporação das demandas da sociedade na área da assistência social. Houve, né, a consolidação do SUAS, isso foi fundamental, foi importante. Porém, os aspectos negativos estão na noção de que a família pobre precisa ser reestruturada do ponto de vista moral e afetivo. Como se essa família pobre ela tivesse algo de errado, né? Desculpa, gente, que eu estou um pouco cansada aqui. A eliminação do economicismo na determinação das condições de vida da população usuária da assistência social levou a uma desconsideração do peso das condições econômicas da vida dessa população. Então, se desconsiderou
os impactos que aquelas crises dos anos 90, aquelas crises daquele governo, desempenhava sobre a vida daquelas famílias, né? Bom, então, como eu já tinha dito, tanto o governo Collor quanto o FHC como o Lula, eles deram sim uma opção pela classe dominante, pela regressão dos direitos sociais, favorecendo o capital, principalmente o financeiro. Então, a gente não nos enganemos, né? Nenhum desses governos, de fato, consolidou uma cidadania plena no Brasil. Eles favoreceram muito a questão do capital privado, né, em detrimento das populações mais vulneráveis. Continuando aqui, o autor ele vem dizer que a política social e a política econômica não podem ser tratadas separadamente. Hoje a gente vive muito esse dilema, né? A gente vive assim, o que é importante? É salvar a vida ou salvar a economia? E isso é um falso dilema. Não existe essa separação entre vida e economia, entre cidadania e economia. Ambas se complementam. Dessa forma, a luta pela cidadania deve ter um aspecto estratégico vinculado ao movimento da luta de classes, buscando alternativas e possibilidades frente à questão social. Então, a luta da cidadania ela tem que ser muito mais do que algo que se concentre no período eleitoral ou no período de crise política. Ela tem que ser constante, ela tem que construir alternativas frente à questão social que não dependam somente do Estado, mas que a sociedade civil também assuma esse protagonismo, né? Propiciando a democracia e a participação efetiva, compartilhando decisões e poder. Aqui na seção 2, a gente vai ver a questão dos conceitos de participação. Como que a participação ela se torna relevante nesse contexto da cidadania, né? Bem aqui na página 117, a gente vai ver o conceito da participação. E Teixeira, 2002, vai dizer o seguinte: independentemente das formas de que se pode revestir, a participação significa, de um modo geral, fazer parte, tomar parte, ser parte de um ato ou processo, de uma atividade pública de ações coletivas, ou seja, no momento em que você toma parte de algo, que você se sente parte daquilo, você está participando. E essa participação, ela não é automática, ela não é impositiva. Você tem que ter autonomia e emancipação para assumir esse ato dessa participação, né? Tem que ser consciente. Por isso que ela se liga com a questão da cidadania, porque ela tem a ver com o conceito da autonomia, da emancipação, né? Entender a participação como processo significa perceber a interação contínua entre os diversos atores que são partes, o Estado e outras instituições políticas e a sociedade. Então, é você perceber que há uma correlação entre Estado, entre sociedade, entre empresas, entre indústrias, entre os vários entes que compõem essa sociedade, né? Todos são responsáveis pela participação ali. E se a gente fosse definir a participação cidadã, né, o que ela seria? Ela é o processo complexo e contraditório entre sociedade civil, Estado e mercado, em que os papéis se redefinem pelo fortalecimento dessa sociedade civil, mediante a atuação organizada dos indivíduos, grupos e associações. Esse fortalecimento dá-se, por um lado, com a criação e exercício de direitos. Implica também o controle social do Estado do mercado, ou seja, é a participação desses três entes, desses três pilares da sociedade. Da população, que é a sociedade civil, do Estado, os governos, né? E o mercado, a iniciativa privada. Então, quando essa participação é cidadã, todos os entes respeitam o conceito da cidadania. Eles respeitam o papel do cidadão, do cidadão comum, do indivíduo, de participar nas deliberações e nas decisões que dizem respeito à sua própria vida. Isso é participação cidadã. Esse é o conceito da participação cidadã que vocês vão ver bem aqui na página 117. Essa participação cidadã visa a inclusão
de todos, né, no processo político-social, numa dimensão de exercício de direitos, inclusive daqueles em condições econômico-sociais de exclusão, e também a superação de dicotomias entre representação e participação, ou seja, todos têm que estar inclusos, mesmo aqueles que estão em situação socioeconômica de exclusão. E tem que superar a dicotomia entre representação e participação. Não é só o representante, não é só aquela pessoa que está no papel representativo que tem condições de participar. A participação é lícita e é desejável para todos. Isso é o conceito da participação cidadã. Sem a participação cidadã, a política social não se efetiva em todos os seus objetivos, né? Por isso que a gente está discutindo tanto esse conceito que é fundamental. E qual seria a função pedagógica da participação, né? É viabilizar que essa emancipação, essa autonomia, ela seja socializada. É viabilizar habilidades e procedimentos democráticos aos cidadãos, sem, contudo, esquecer-se dos desafios postos por desigualdades econômicas, sociais, culturais e étnicas, que dificultam o processo de solidificação de uma sociedade democrática. A função pedagógica da participação é você conseguir educar essa população de que a cidadania ela prescinde, quer dizer, ela não existe sem a democracia. Ela não existe sem a superação das desigualdades econômicas, sociais, culturais, étnicas, né, que dificultam mesmo a concretização dessa sociedade democrática. Então, a participação cidadã, ela tem também uma função educativa, ela tem uma função pedagógica. Essa função pedagógica vocês podem ver aqui, né? Esse capítulo. Então, aí a gente já pode até concluir, né, que essa participação ela vai contra a lógica liberal. Ela vai contra a noção de um Estado mínimo. Ela concebe que um Estado mínimo, um Estado que coloca os direitos sociais, as políticas sociais, as incumbências das políticas sociais na mão da iniciativa privada, é um Estado que não tem condições de consolidar uma cidadania plena aos seus habitantes, seus cidadãos, né? A concretização da participação no Brasil é algo difícil de ser alcançado devido à experiência histórica de valores autoritários e paternalistas. Bom, então aqui a gente vai ver por que é tão difícil concretizar a participação no Brasil. Por que é tão difícil chamar as pessoas a participarem? Aí a gente se pergunta, será que se o voto não fosse obrigatório no Brasil, a população iria participar? Ela iria votar? Por que acontece que a nossa população é tão apática, ela não participa politicamente? E isso é aquilo que a gente já tratou. É que a nossa história é paternalista, é uma história autoritária e uma história excludente da maior parte da população. Então, nós temos o desafio histórico de reconstruir a forma como a população é vista e tratada dentro desse país, né? E aqui a gente vai ver como que a participação ela pode ser. Quais são as formas de participação que podem existir no contexto de um país, de uma sociedade. Nós temos a participação passiva, em que o poder é de tipo autoritário, né? Que o cidadão ele é só um espectador, é aquele cidadão conformista, é aquele que não participa, né? Isso aqui é muito num contexto de ditadura, o cidadão ele é só receptor, né? Ele não participa ativamente. E tem a participação controlada, que ela parece que é democrática, mas ela também é autoritária. E como é que ela se caracteriza? Existe uma limitação de quem participa. Não são todos que vão participar de fato. Quando essas instâncias detentoras do poder elas se sentem ameaçadas, né? Por exemplo, quando há uma grande manifestação popular, uma manifestação de uma determinada classe de trabalhadores.
Se ela se sente ameaçada, né, ou se o poder se sente ameaçado, as classes que estão no poder se sentem ameaçadas, eles vão criar estratégias de restringir a participação dessa camada popular, dessa camada de população. Então, isso acaba sendo uma participação limitada, certo? Rapidinho aqui. A participação poder, né? O que é a participação poder? Ela é democrática, ativa e autônoma. É a ideal, né? É quando o cidadão ele se encontra, entre aspas, empoderado. É quando o cidadão ele tem a noção de que ele é o detentor daqueles canais de poder, que ele pode cobrar, que ele pode fazer inferências, né, daquele estado, enfim. E as pessoas nesse tipo de participação, elas são tidas como sujeitos, né? Por vezes ela é limitada, mas não passiva e nem manipulada. Pois, cadê aqui? Pois partilha pois partilha do poder, né? Ela pode ser dividida em cogestão e autogestão. Então, a participação poder ela ainda pode ser dividida em duas partes. Primeiro, na cogestão existe a coparticipação ativa no gerenciamento de uma instituição, ou seja, é quando a população ela participa no gerenciamento de uma política, de um órgão público, né? É uma cogestão, uma gestão cooperada, uma gestão compartilhada. E a autogestão se refere à participação direta da população em enfatizar a tomada de decisões em todas as esferas da vida. É quando a população ela já se encontra assim, no nível de conscientização, no nível de capacitação para participar politicamente, que ela já consegue interferir e até mesmo determinar, né, fatores ligados à economia, sociedade, jurídica, enfim, né? Política, cultural. Gente, eu tô aqui. E por que é interessante que a gente perceba que a participação é um processo? O que caracteriza a participação enquanto processo? Porque participar não é só se fazer presente. Não é só uma questão de presença, né? A participação é você interagir no controle da decisão e do poder. Por isso que é tão difícil a gente consolidar a noção de participação numa sociedade como a brasileira. Porque a gente acha que participar é se fazer presente. Participação é você interagir, é você se colocar, você agir, né, no controle da decisão e desse poder. Bom, gente, deixa eu ver aqui se tem mais algum fator. Bom, a gente vai agora completar essa terceira parte. E aí a gente parte para a parte 4, tá?